A versão 2022 do Investidor em Foco não podia deixar de fora nosso papo sobre finanças pessoais, comportamento, planejamento. Então vem, porque vai ter dinheiro com atitude sim, toda quinta-feira por aqui. Bem-vindas de volta, meninas! Ana Leone e Ju Ranciaro, estava com saudades. Pois é, parece que faz tanto tempo, né? Sim, eu parece também. Nossa, férias eternas, Não, janeiro demorou demais para passar, né? Eu achei que esse janeiro demorou uns 3 meses, acho. Janeiro é aquele mês que tudo acaba antes dele, né? O salário, o vale-refeição, a paciência. Ah, mas é o mês do meu aniversário, gente. Então, tá bom, tem isso. Então, tem isso. Tem coisas boas nele. É verdade. Mas sabe que eu fiquei feliz que teve um monte de gente perguntando no LinkedIn, principalmente, se o Investidor em Foco tinha terminado, se a gente não ia voltar. Aí eu falei, não, estamos voltando, segura aí. Então, quer dizer que as pessoas também estavam com saudade, meninas. Ai, pois é, bom. Que bom, né? Eu também recebi nas minhas redes sociais, quando eu anunciei aí o podcast lá, o Podis Meninas, que foi para a CBN esse ano. Aí eu recebi uma mensagem de um ouvinte nosso aqui falando, ai, mas e o Investidor em Foco? Vai parar? Eu falei, não, já a gente volta, e eis que estamos aqui de volta. Que demais. E vocês não sabem, eu recebi também uma mensagem no LinkedIn de uma pessoa perguntando se eu ia voltar a participar do Investidor em Foco, mas falou da novela Investidor em Foco, que gosta da minha participação como atriz. Daí eu falei, mas gente... Mas, Ju, eu não sei. Um dia essa pessoa está assistindo, né, Investidor em Foco novela, no caso, eu acho que não passa em lugar nenhum, tá? Se tiver, acho que estão clonando a gente, e eu só queria dizer que, assim, quem está aqui sou eu mesma, assim, não interpreto ninguém, e as coisas que eu falo são minhas mesmo, tá, gente? E traz uma pimenta toda especial para o nosso papo aqui. As tiradas de Juliana, a gente deveria fazer uns melhores momentos do ano passado. Né? As pessoas acham que eu sou atriz. Eu falei, gente, da onde? Ave Maria. Bom, quer dizer que pelo menos estamos prendendo a audiência, né? Pois é, temos uns fiéis aí, muito bom. Temos. Bom, meninas, a gente já começa a nossa reestreia para 2022 com um tema polêmico, sim, uma pergunta polêmica que gera debate, desconforto e que traz à tona uma situação econômica toda desfavorável que a gente vive, não só no Brasil, que já vamos explicar, mas eu quero começar, Ana, com a pergunta polêmica. Por que é difícil dizer que a pessoa é rica? Pois é, que pergunta, né? É uma pergunta difícil mesmo, ela gera um desconforto, até porque, em geral, ela é pega muito de surpresa, né? E aí eu vou contar uma história aqui, que eu até escrevi numa coluna sobre isso, que vários amigos me pedem opinião sobre, né, educação financeira para filhos, né? Outro dia mesmo eu estava dando uma aula, e aí a ida de um lugar para o outro, né? Foi um motorista me buscar e ele me perguntou, olha, eu tenho uma filha de 13 anos, o que eu falo para ela? Porque ela não para de gastar, enfim. Então, é uma coisa que acontece de forma recorrente. E nesse dia, uma pessoa me perguntou o seguinte, ela falou assim, olha, meu filho resolveu ficar preocupado com as finanças da casa. Ele passou a querer saber quanto custam as coisas, ele não queria mais pedir certas coisas que costumeiramente ele costumava pedir, ele prestou um pouco mais atenção nos desperdícios, e aí até então eu achei que aquilo era muito positivo, mas aquilo possivelmente não teria surgido do nada, né, de uma hora para outra, alguma coisa deveria ter acionado um gatilho ali de percepção nele, e aí a gente foi investigando, e aí a gente descobriu que ela, né, um dia estava conversando com ele, e ele perguntou para eles, né, para a mãe, né, falou assim, mãe, a gente é rico ou pobre? E ela, como ela foi pega muito de surpresa, ela falou, nós somos pobres, né? E ele ficou muito preocupado. Depois disso, ele passou a ficar bastante preocupado com a situação financeira da família. Por quê? Porque ele passou a ver, né, ou relacionar o estado que a mãe tinha acabado de declarar ali
com aquilo que ele vê, infelizmente, nas grandes cidades, né? Que são aquelas pessoas que vivem na rua, aquelas pessoas que ficam nos semáforos pedindo dinheiro, em geral com criança pequena, pedindo um prato de comida, que é uma situação muito complicada. Então, ele passou a se preocupar achando que aquilo ali poderia ser a realidade dele. Então, o que essa minha amiga fez, aí essa minha conhecida fez, é uma coisa que normalmente acontece. Sabe aquele impulso de dar uma resposta para a gente minar a conversa ali, mas aquilo realmente pode trazer para aquelas, principalmente crianças que são mais atentas em determinadas coisas, uma certa insegurança. Então, a pergunta que muitas crianças fazem para os pais, e elas vão fazer, se não fizeram, um dia vão fazer de uma maneira natural, é se são ricos ou pobres, porque, no fundo, o que a criança quer saber, ela quer se posicionar, ela quer entender o seu entorno. E os pais ficam tão constrangidos, né? Eles ficam mais constrangidos de responder essa pergunta do que responder de onde vêm os bebês. Então, depois desse relato aí, né, eu comecei a procurar um pouco mais de assunto aí para entender por que a gente tem dificuldade de falar sobre isso. Então, mesmo aquelas pessoas que têm uma condição financeira boa, elas se envergonham de admitir, até mesmo para os filhos ou para os amigos, a condição que ela tem. Então, também não dá para julgar esse comportamento, meninas. Eu acho que essa é uma coisa importante. A gente acaba tendo aversão a esse tipo de autodeclaração, porque a gente já falou aqui milhares de vezes, né? É uma temática que tem um monte de preconceitos, tabus, a gente tem dificuldade de lidar com o tema, como você falou no início. Então, isso tudo a gente aprendeu, né? Que dinheiro é feio, que a gente não tem que ficar falando disso o tempo inteiro. Mas o fato é, a gente precisa quebrar um pouco essas nossas inseguranças ou esses nossos tabus e, aos poucos, tratando isso com mais naturalidade. E uma coisa muito objetiva, pode falar, Rê. Não, aqui eu queria aproveitar isso que você estava falando, que acho que esse tabu todo, ele também tem muito a ver com o contexto, né, Ana? Que acaba a pessoa, ela pode muito bem ter prosperado por causa do próprio trabalho, ter sido uma trajetória que ela conseguiu avançar, que fez com que ela crescesse onde ela trabalha, que fez com que ela ganhasse mais dinheiro, mas o contexto ele é tão desfavorável que eu acho que reforça um pouco dessa, entre aspas, vergonha de ter vencido frente a tantas pessoas que não conseguem também chegar a um lugar, às vezes, de dignidade, nem mesmo de riqueza, mas de dignidade, né? E eu fico pensando se isso Desculpa, Ana. Falar, mas se isso acontece só no Brasil, sabe? Ou se essa é uma realidade que a gente é difícil, assim, que a gente não tem o contexto, enfim. Mas se essas conversas e esse tipo de situação também acontece em outros países, assim, tendo a achar que talvez seja uma realidade mais nossa e, obviamente, não exclusivamente nossa, mas que tenham outros países que tenham uma condição diferente e até não lidem da forma como é aqui, assim. Não, certamente, você tem toda a razão. Existem culturas que tratam o tema de um jeito diferente. Tem até a questão religiosa também, que acaba influenciando. Então, alguns países, algumas culturas que têm a predominância de religiões protestantes lidam de uma forma mais natural com a temática do que outras, por exemplo. Então, a dificuldade ela é super instalada e depende também do contexto, como você trouxe, acaba influenciando. Mas tem um ponto que eu acho que é bem central, que independente dessa nossa facilidade dessa autodeclaração ou não, acho que tem uma questão objetiva que é a desigualdade. A gente vive numa sociedade bastante desigual. No Brasil, isso é muito evidente. Em algumas cidades, isso fica ainda mais evidente. E o que gera muito, né, mais do que a gente dizer que o país é pobre ou que ele é rico, a gente está falando de países que têm desigualdade maior ou menor, e isso é bastante ofensivo para quem vive de uma maneira na desigualdade, no polo oposto, e que está lutando ali pelo mínimo de dignidade,
e o outro extremo acaba também ofendendo, né, ou tem uma visão ali muito distante de uma realidade à outra. Então, a desigualdade é uma questão que acaba acentuando mais este problema social. Então, tem até um índice, que é o índice Gini, que ele foi criado por um matemático italiano, Conrado Gini, que mede justamente o grau de concentração de rendas em determinados grupos. E ele mede, né, essa metodologia, ela mede isso em várias partes do mundo. A desigualdade, ela é algo real, né? Existe em todos os países, só que, em alguns países, essa desigualdade é muito grande. E aí que o problema mais se instala. Então, por exemplo, no Brasil, esse índice, né, eu fiz um levantamento aqui, aponta que a desigualdade no Brasil é a maior desde 2020, são dados de 2020. Dos 10 países que eles analisam, o Brasil está entre o país que tem a maior desigualdade. O Japão aparece como menos desigual, mas também teve o índice dele afetado aí para pior, por conta da pandemia. A pandemia evidenciou ainda mais essa questão da desigualdade. Então, quando a gente está falando aí de cada vez mais, e a gente ouve isso o tempo inteiro, né, das fortunas ficando concentradas, de pessoas entrando na casa do bilhão, as X personalidades mais ricas do planeta, a gente está vendo um movimento de concentração maior de renda e, no polo oposto, uma paralisação do crescimento econômico dessas pessoas. Então, quando a gente olha para a desigualdade, a gente tem que olhar esses dois movimentos. Então, a gente olha a riqueza se concentrando cada vez mais, e mesmo que ali no outro polo a pobreza não aumente, se ela fica no mesmo lugar, a desigualdade acontece. Então, tem até um estudo bem interessante do Credit Suisse, que é um relatório, que ele diz o seguinte, que para a desigualdade diminuir, a gente deve observar justamente esses dois extremos da pirâmide social. Então, a gente tem que avaliar quão perto ou quão longe esses dois extremos estão. Quanto mais longe eles estiverem, mais desigualdade tem, mais problemas dentro da sociedade a gente tem. Porque mesmo aquelas pessoas que têm uma estabilidade econômica, que têm aí a riqueza, que são ricos, é ruim você também estar num entorno, sabendo que uma sociedade é interdependente, que não está bem, né? Então, isso também é uma coisa importante da gente refletir quando a gente está falando de desigualdade. Perfeito, Ana. Você trouxe aqui, então, a desigualdade no topo dessa lista de motivos para lidar com a riqueza, ou às vezes até com o sucesso profissional, e a gente quer saber aqui se tem outros motivos além desse. Tem, né? Puxa, falamos alguns aqui, né? Os tabus são alguns deles, né? Essa coisa das todas as influências que a gente tem a respeito disso, as influências sociais, religiosas, psicológicas, mas tem uma coisa também que a gente acaba associando muito, né, antes até de entrar nesse tema, nesse ponto, acho que o que a Rê trouxe é o fato da gente também não ver a ascensão de alguém como algo positivo, a gente sempre olha de uma maneira mais com reservas ali, também é uma coisa que foi constituído, né, dentro da nossa cabeça, que a gente vê muitos fraudadores se dando bem, a gente vê desvio, corrupção, esse tipo de coisa, então a gente cria também no imaginário que toda a prosperidade, ou a maior parte da prosperidade que as pessoas alcançam, elas acabam vindo de algo que não é lícito, né? Mas tem um ponto que também é importante, que a maior parte das vezes a gente associa a riqueza à ostentação, e que é diferente, né? A gente tem exemplos de pessoas que são muito ricas e têm, assim, um papel social super importante, pessoas que vivem dentro de uma simplicidade muito boa e entendem a riqueza de uma forma diferente. Porém, quando a gente olha a ostentação, ela é muito evidente, né? E ela agride. Hoje, as redes sociais, elas trouxeram isso ainda com muito mais fervor. Então, a gente olha ali a vida das pessoas, que é só um fragmento de um todo, e a gente fala, poxa, eu não vou viajar no mundo desse jeito, eu não vou poder comer em todos esses restaurantes, eu não vou poder viajar de primeira classe o tempo inteiro. Então, a riqueza, às vezes, também ela agride, porque a gente está falando aí de uma evidência, né, de uma ostentação que, de fato, ela é agressiva, principalmente se você vive numa sociedade tão desigual, né? Gera uma culpa muito grande para alguns e gera uma ofensa, né? Chega a ser ofensivo para o outro lado também.
Então, a gente tem que também desassociar a ostentação, porque, gente, tem gente que ostenta e não tem um níquel no bolso, hein, gente? Também tem essa, né? A ostentação não necessariamente está ligada ao equilíbrio, à independência financeira, ela está ligada a um traço psicológico, a uma necessidade de autoaceitação e de explicitação de coisas que, às vezes, nem a pessoa nem tem, né? Então, isso também é importante a gente... eu acho que evidenciar aqui, né? Então, além de todos os tabus e todas as influências, tem a questão da gente olhar a prosperidade de uma maneira distorcida, muitas vezes, e com razão, em boa parte dessas vezes, mas a gente também tem que se desfazer desse estereótipo, e a gente tem que dissociar aí o que é ostentação e riqueza, para que a gente assuma, né? Porque, realmente, ali, voltando ao ponto inicial aqui do nosso papo, né? Quando aquela pessoa ali quer responder para o filho que é rica, talvez ali ela se sinta ostentando uma coisa que ela não percebe ter, porque tem que se desassociar, de fato, a riqueza da ostentação. Sim. Agora, aproveitando que você tocou nesse ponto da rede social, em que todo mundo é milionário, viaja o mundo, tem ali o shape perfeito, não tem defeito nenhum, né? Não tem dificuldades. Trazendo para a realidade, queria saber de você se o contexto social e econômico das famílias está muito diferente nas últimas décadas, porque a desigualdade aumentando, se de antemão dá para imaginar que esse contexto também mudou muito, né, Ana? Não, esse é um ponto importante que você está trazendo, porque é verdade, sim. Quando a gente olha aí, né, o avanço das gerações, 2 gerações, né, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, eles eram considerados classe média, como a maior parte das pessoas acaba se encaixando ali, né, e se vendo, porque era um contexto diferente. Uma pessoa que tinha uma renda familiar aí razoável, ela conseguia ter um acesso à educação, a serviços públicos, de uma maneira diferente do que é hoje. A população era menor. Eu me lembro uma vez, até na época que eu era do Comitê Nacional de Educação Financeira, eu estava conversando com uma pessoa que ela era responsável por toda a parte logística do ensino fundamental no país, lá do Ministério da Educação. E ela estava falando uma coisa super interessante, né, que a gente tem essa visão nostálgica, não, a educação pública no passado era melhor e etc. Ela falou assim, olha, de fato era, porque era um contingente muito menor, a despeito do fato de que a boa parte das pessoas nem tinha acesso à escola, né, a gente tinha um grau de pessoas, de crianças fora da escola muito maior do que a gente tem hoje, era possível prestar um bom serviço porque a população era muito menor. Então, aquelas pessoas que eram funcionários públicos, que eram pessoas que tinham ali, né, tinha lá o seu emprego mais estável, era proprietário de um pequeno negócio, conseguia ter um estilo de vida muito diferente do quem tem essas mesmas condições na economia de hoje. E quando a gente também olha a segmentação do IBGE para determinar a que classe cada um pertence, é também, às vezes, uma imagem, né, uma percepção distorcida que as pessoas têm. A classe C no Brasil, gente, segundo assim, a classificação do IBGE, é quem ganha de 4 a 10 salários mínimos. A gente está falando aí de R$ 4.800 a R$ 12.000 em renda familiar. Então, boa parte das pessoas, né, ainda elas não conseguem se associar dentro da pirâmide definida pelo IBGE, que define o que é classe média, o que é classe A, o que é classe B, o que é classe C, e assim por diante. Então, certamente, esse contexto social e econômico das famílias mudou muito nas últimas décadas, seja pelas condições econômicas, seja pelo aumento da desigualdade. Então, pensa só, né, se a gente olhar matematicamente, aí, a desigualdade a gente consegue mensurar a partir de o quão longe os polos, né, da pirâmide estão, a gente está falando que a classe C, que estava mais perto do topo e mais perto da base, agora ela está muito mais distante. Então, isso faz com que o poder de compra dessas pessoas mudou muito ao longo do tempo. E hoje, boa parte das pessoas, né, que tem um pouco mais de condição, privilegia colocar os filhos numa escola particular, acaba pagando por serviços privados como saúde, educação, muitas vezes até segurança, transporte. Então, isso encarece muito o estilo de vida dessas pessoas e diminui a capacidade de poupança delas, né? Perfeito. Ana, a gente está chegando quase no final aqui do nosso papo
E depois de todos esses dados que você trouxe, tem resposta certa, então, para essa pergunta sobre riqueza? Tem como dizer se uma pessoa é rica ou pobre? Olha, sempre tem, porque no fundo, Ju, a gente sempre vai ser mais pobre que uns e mais rico do que outros. Eu acho que essa é a resposta talvez mais adequada aí que a gente tem que dar e que a gente tem que entender também, nos dar a quem nos pergunte e dar para nós mesmos. A gente nunca vai conseguir concentrar a renda ou dividi-la, né? Nunca vai concentrar ela de uma forma absoluta, como também não vai conseguir dividi-la de uma maneira igual. O que a gente vai ter que entender é que a gente precisa fazer até o nosso papel mesmo, como membros de uma sociedade, como eu disse, é uma sociedade interdependente, fazer a nossa parte para que essa desigualdade diminua, porque, no fundo, a gente sempre vai ser mais ricos que uns e mais pobres que outros. Então, para mim, essa é uma boa resposta para a gente dar para os nossos filhos e para nós mesmos. E é uma boa reflexão também, né, sobre o que a gente pode fazer, eu digo cada pessoa, para tentar diminuir um pouquinho essa desigualdade, deixar a pirâmide um pouquinho menos polarizada, né? Pois é, dá para a gente dar uma achatada, né? Alguns países, algumas sociedades, elas são até mais pobres que nós, né? Se a gente comparar aí a renda per capita do Brasil com outros países de renda per capita menor, tem uma desigualdade menor. Não significa que isso é bom, mas a gente conseguir ter uma sociedade menos desigual, com mais oportunidades, eu acho que esse é o que a gente deve buscar e a gente deve ajudar a construir. Porque, no fim, existem várias desigualdades, a econômica é só uma delas, né? E a gente pode fazer muito para mudar isso, basta a gente querer e se sensibilizar de que isso é uma questão que vai beneficiar todo mundo. É verdade. Tem livro, tem dica de hoje, hein? Eu tenho, gente. Vocês já leram o livro Freakonomics? Eu não li, eu já ouvi falar nesse livro. Não li, também não. Ele é muito legal, gente. Eu li faz muito tempo e quando eu estava pensando nas dicas aqui para o episódio de hoje, eu falei, poxa, eu vou pôr na minha lista, porque esse ano eu acordei uma leitora voraz. Eu também. Eu estou lendo, gente, eu estou até preocupada um pouco, tá? Mas que bom, né? Eu vou reler esse livro. Esse livro é um livro já antigo, é do Stephen Levitt e do Stephen Budner. Se não for assim, me desculpe, autores, se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast, mas é fácil de encontrar. Eu vou deixar também aqui para vocês colocarem na descrição desse episódio. Chama Freakonomics. Esses dois economistas, eles pegaram fatos que aconteceram lá no passado e que, segundo a avaliação deles, reflete na gente até hoje. Então, ele fala desde os métodos contraceptivos até o nascimento dos bebês, que reflexo que isso teve. Então, é um olhar bem diferente da evolução da sociedade, que é o que a gente citou aqui no episódio de hoje, como fatos que aconteceram lá atrás podem impactar o nosso presente e a gente nem imagina. Então, é um livro bem interessante, vale a pena a leitura. Que legal. Eu tenho uma dica também. Eu vou indicar um perfil de redes sociais que tem também um site, se chama Indique uma Preta. É muito legal o trabalho que elas fazem, é uma consultoria e elas trabalham na tentativa de conectar mais pessoas negras ao mercado de trabalho, promover diversidade, inclusão. Eu acredito muito que isso também é uma forma de diminuir a desigualdade social, a desigualdade econômica do país. Então, fica essa dica para quem quer conhecer mais o trabalho delas ou para quem tem uma oportunidade e quer trocar uma ideia para, de repente, ajudar nessa inclusão e nessa diversidade dentro do ambiente de trabalho. Então, a minha dica de hoje é este perfil, chama Indique uma Preta. Acabei de seguir aqui, adorei. Adorei a dica também, Rê. Eu vou dar uma dica que tem um case engraçado, na verdade, que ontem a Rê me perguntou, eu estava conversando com a Rê sobre outro assunto, e ela me falou assim, me indica um livro, e era um assunto específico, e eu falei desse livro que eu vou falar agora, tipo, aleatoriamente, assim, e não tinha nada a ver com o assunto que a gente estava conversando.
de tão focada nele que eu estava, assim. Eu li ele agora em dezembro e acho que entrou para o meu top 5 de livros favoritos, assim. Chama Em Busca de um Final Feliz. Eu nunca acho que tinha lido algo focado na Índia. E é um livro que é uma história baseada em fatos reais. E eu demorei para perceber que era baseado em fatos reais. Eu só fui perceber isso quando eu cheguei lá nas notas finais do livro. Então, a autora morou lá e ela conta com os nomes verdadeiros das pessoas, inclusive a história, e se passa numa favela que fica do lado do aeroporto de Mumbai. Então, assim, eu acho muito interessante porque trata bastante desse tema de riqueza, de alguma forma também, e tem um trecho dele que, inclusive, fala que todo morador da favela sabia que só tinha 3 meios de se escapar da miséria. Um deles era encontrando um nicho empresarial, outro era política, outro era corrupção e, por fim, a educação. Então, acho que aqui a gente estava tentando, né, falar de coisas que a gente pode fazer para diminuir ou entender qual é o nosso papel nessa questão, e fica aí a minha sugestão de leitura. Nossa, que incrível, legal. Gente. Nossa, olha lá. Amei. Dicas ótimas, dicas ótimas, amei muito essa história. E esse paralelo também entre os países, né? Eles parecem tão diferentes, mas tem tantas coisas em comum ao mesmo tempo. Que legal, vou colocar na minha listinha também. No fundo, gente, todos os países estão repletos de pessoas, e pessoas são pessoas, não importa onde eles estão geograficamente, né? Então, acho que quando a gente percebe dessa forma também, a gente se sensibiliza um pouco mais com o que acontece, não só aqui, mas também ao redor do mundo. Que legal. Adorei, meninas, essa nossa retomada. Muito bom estar com vocês de novo. Semana que vem tem mais e semana que vem tem novidade. Então, para quem está escutando, não percam o próximo episódio do Dinheiro com Atitude. Meninas, beijo. A gente se vê na próxima quinta. Até semana que vem. Um beijo, gente. Até.